Atos capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 52. Obviamente nós não vamos ver todo esse trecho hoje. Hoje, se nós formos até a primeira parte só, versículo 13, eu já me darei por satisfeito aqui. Mas vamos mais uma vez orar ao Senhor. Deus amado, Deus eterno, em quem tudo encontra o seu sentido de ser e existir, a Ti, ó Deus, nós nos dirigimos em oração e pedimos, ó Pai, que nos instruas em Tua palavra. Guie-nos, ajude-nos a entender o que o Senhor tem preparado para nós nesta ocasião. Oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, neste presente trecho aí do livro, capítulo 13, do versículo 4 em diante, nós temos aqui as realidades sobre a pregação do Evangelho, ou algumas características, algumas realidades sobre a pregação do Evangelho. E hoje, no capítulo 13, o restante do capítulo 13 e capítulo 14 tratam desse assunto. Então nós veremos isso nas próximas semanas. A pregação do Evangelho, meus irmãos, ela é uma tarefa que exige preparação. Nós vimos semana passada, nos versículos 1 a 3, a importância de nos prepararmos e também de prepararmos aqueles que foram chamados para realizar a obra missionária ou pastoral. Nada pode ser mais letal para a frente missionária ou para uma igreja do que obreiros despreparados e inexperientes. Geralmente, quando a pessoa é convertida a Cristo Jesus, ela quer estar ali empolgada, ela quer pregar o Evangelho, sair pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho e quer entrar para a obra missionária, mas não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos preparar os aspirantes, aqueles que desejam servir ao Senhor na sua obra. Eles precisam ser preparados, experimentados, experientes, para que possam realizar a obra que o Senhor lhes confiou. Na preparação para a obra missionária e pastoral, faz-se necessário que mostremos então aí as realidades sobre a pregação do Evangelho. No presente trecho, nós destacamos 3 realidades sobre a pregação do Evangelho, as quais nós precisamos saber. Nós precisamos saber que, primeiramente, enfrentaremos vários obstáculos. Se você está seguindo aí com o seu smartphone, está seguindo o texto aí, eu convido você a ir para a próxima tela. Na próxima tela você tem um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. Então, você vai ver aí à sua direita, ali a cidade de Antioquia, tem, bem grande. Você vê 3 nomes aí de Antioquia. Você vê a Antioquia da Psídia, Antioquia, que é toda a região, com tudo maiúsculo, e Antioquia da Síria, que é um pouco mais abaixo ali no seu mapa. Então Paulo saiu de Antioquia da Psídia, de Antioquia da Síria. Dali ele e Barnabé e João Marcos foram para Chipre, depois foram para Listra. Depois de Listra eles chegaram até Derbe e voltaram. De Derbe eles vieram regressando, voltaram para Listra, depois Icônio, depois Antioquia da Psídia, depois voltaram para Antioquia da Síria, encerrando assim a primeira viagem missionária. Vamos ler o texto relativo a esse mapa. Os versículos 4 a 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia
e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos, sobrinho de Barnabé. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque é assim que se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, de agora em diante, o nome de Saulo passa a ser Paulo, né? Nós não sabemos exatamente o porquê, né, dessa mudança, mas houve essa mudança. Só sabemos que Saulo, no hebraico, é do nome Saul, e tem a ver com paz, né? E Paulo, o nome latino, ele tem o significado de pequeno, né? Alguns dizem que Paulo era de baixa estatura, possivelmente, né? E daí fizeram esse trocadilho com o nome dele justamente por ele ser pequeno. Mais à frente ele vai dizer que ele era o menor dos apóstolos, né? Faz sentido. Também Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, criou maravilhado na doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Bem, vamos lá, vamos entender esses versículos. Nesses versículos, podemos encontrar alguns obstáculos que eles enfrentaram. O primeiro obstáculo que eles enfrentaram foi o obstáculo geográfico. Eles tiveram de sair de onde estavam e partirem para onde o Espírito Santo os mandara, conforme nós vemos lá no versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, né? Saíram para o porto de Seleucia e dali navegaram para Chipre, a ilha natal de Barnabé. É curioso ou importante a gente observar que um dos primeiros lugares que Barnabé quis evangelizar foi a sua terra, foi a sua parentela. Isso é importante a gente observar. Percorreram toda a ilha, de uma ponta a outra, de Salamina a Pafos. Se você voltar lá no mapa, na página anterior, você vai ver justamente isso. Chipre, Salamina fica mais à direita e Pafos mais ao sul, descendo ali. Então, de Salamina a Pafos, de uma ponta a outra da ilha, eles percorreram. Ali em Pafos, encontraram mais um obstáculo, o obstáculo da oposição. E essa oposição veio por parte de um judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. O nome Bar-Jesus significa filho de Josué, O nome Jesus é o nome grego para o nome hebraico Josué. Então, o nome Bar, esse prefixo Bar, significa filho de. Nós temos outras pessoas com nome parecido, Tem Bar-Jesus, Simão Bar-Jonas, outros, Bartimeu, todos esses, o próprio Barnabé, Barnabás, filho de, o seu pai chamava Anabás, então Barnabás, Bar-Jesus.
Então esse homem era um judeu, mas dele é dito que ele era um mágico e também um falso profeta, né? E seu significado, Elimas, o nome dele era Elimas, o mágico, né? Porque é assim que se interpreta o seu nome, é o significado do seu nome. Este homem, apesar de judeu, vivia totalmente contrário ao que a lei de Moisés determinava, pois esta condena a prática da magia. Você pode ver lá em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, Deus proibiu a prática da magia. E Elimas praticava a magia. Bem como contra o Antigo Testamento, que condena os falsos profetas. Ele foi designado por falso profeta. E lá em Jeremias capítulo 14, versos 14 a 16, né? Faltou um ali, 14 a 16, nós vemos que os falsos profetas, eles deveriam ser mortos. Deus condenou os falsos profetas, né? Este homem tornou-se um estorvo para Paulo e Barnabé, que evangelizavam o procônsul Sérgio Paulo, a quem Lucas descreve como um homem inteligente e interessado no Evangelho. Ele era interessado no Evangelho, pois, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, conforme o versículo 7. A esta oposição maligna de Elimas, Saulo, que também de agora em diante é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. É interessante, né? Quando eu estava lendo esse texto, lembrei-me de Saulo, quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. A luz do sol, a luz da glória de Cristo cegou Saulo, né? Em pleno meio-dia, sol a pino ali do Oriente, Saulo ficou cego com o brilho da glória de Cristo. Aqui Elimas, ele fica cego também pela manifestação de Deus na vida dele, mas a mão de Deus pesando contra ele, punindo-o, e ele ficou cego por algum tempo, necessitado que alguém o guiasse, né? E tal como Paulo dissera, lhe aconteceu, né? Diante do ocorrido, o procônsul, diz a Bíblia, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Enquanto Elimas teve os seus olhos carnais cegados, Sérgio Paulo teve os seus olhos espirituais abertos. É importante ainda ressaltar que, embora Deus tenha usado esse milagre para converter o procônsul, este continuava maravilhado com a doutrina do Senhor. A fé vem pelo ouvir. Ele havia ouvido antes do ocorrido e diligenciava para ouvir mais. O milagre foi só um reforço, né? Não estamos aqui desprezando o milagre, mas o que importa é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E Sérgio Paulo, quando ouviu a pregação, ele quis mais, ele quis conhecer mais. Outro obstáculo que vemos aqui está registrado no versículo 13, que é o obstáculo das lutas interiores. Não bastava a dificuldade geográfica para se locomover de um lugar para outro, era muito difícil, não é como hoje, que nós temos tantos meios de transporte, meios confortáveis. Eles tinham que fazer a maioria das suas viagens a pé, ou então em barcos, correndo risco de naufrágio, ou no lombo de animais. Era algo sofrido. Além disso, eles também tiveram a oposição dos pecadores, né, como foi o caso de Elimas. E agora nós temos o obstáculo das lutas interiores que se deram no coração de João Marcos, o jovem João Marcos, que aparece aqui como um auxiliar, né, no verso 5, nós vemos que eles levaram João Marcos como auxiliar, né? João Marcos estava ali para auxiliá-los, né, a Paulo e a Barnabé. O que nos mostra que ele não fora chamado pelo Espírito Santo como fora Barnabé e Paulo.
e que por razões que desconhecemos plenamente, ele desertou no meio da viagem. Aqueles que são chamados para a obra da pregação do Evangelho devem saber disso, ou seja, que enfrentarão lutas interiores, brigarão com dúvidas em seu coração, desânimo, medo e outros pecados. E é verdade, irmãos, a gente sempre enfrenta essa luta em nosso coração. Sempre enfrentamos. Mas precisamos saber que se Deus nos chamou para a obra dele, nós temos que fazê-la. Ao que tudo indica, João Marcos, ele foi chamado por Paulo e Barnabé. Nada é dito aqui que o Espírito Santo o chamou, como foi feito com Paulo e Barnabé, conforme nós vimos no versículo 2. Mas Paulo e Barnabé sentiram a necessidade de um auxiliar e foram lá e chamaram João Marcos, levaram João Marcos. Nem na metade da viagem eles chegaram e João Marcos voltou para casa, voltou para Jerusalém. Isso nos mostra que na obra do Senhor, a obra do Senhor, ela deve ser feita com a máxima diligência da nossa parte. Mas nós precisamos ter bem claro em nosso coração o chamado de Deus para fazermos a obra dele. Tem que ficar bem claro ao nosso coração. Um dos grandes erros que nós, liderança da igreja, nós pastores, podemos cometer, e com facilidade cometemos, é o de achar que, olha, fulano tem jeito para ser pastor. Ele parece que vai ser pastor, ele tem a característica de alguém que vai ser um bom pastor. E aí a gente acaba incentivando, e quando de repente esse irmão é colocado no ministério pastoral sem nunca ter sido chamado pelo Espírito Santo. E aí fica aquele obreiro, aquele pastor capenga, fazendo as coisas de qualquer jeito, não demonstrando zelo, não alimentando o rebanho de Cristo como deveria alimentar. E aí só traz problemas. Essa semana eu estava conversando com a Janaína sobre um rapaz, um menino. Na época ele era menino ainda, igual o Tiago, assim, lá na outra igreja que nós pastoreamos, que eu pastoreei. E era aquele menino que estava envolvido na igreja e fazia uma coisa, fazia outra. Todo mundo dizia: o fulano vai ser pastor, o fulano vai ser pastor. Todo mundo se empolgou com isso. Ele parece pastor, ele tem jeito de pastor, e ele vai ser pastor. Esse menino, nós vamos mandar ele para o seminário, todo mundo dizia. Quando ele chegou por volta dos 14, 15 anos, ele me aparece na igreja com o cabelo parecendo uma cacatua, aquele moicano todo espetado. Todo mundo levou um susto, porque o pai dele não era daquele jeito, na igreja ninguém usava cabelo daquele jeito. E aquele ali foi o primeiro sinal de que, infelizmente, ele não tinha passado pela conversão, tinha sido convertido de fato. Daquele cabelo arrepiado, foi dando outras evidências, até que se desviou totalmente. Se desviou totalmente. Que tristeza. Uma vez eu conversava com um irmão, permanecendo firme ainda na presença do Senhor, mas que, por ser uma pessoa que gostava muito de ler, gostava muito de estudar, a igreja, todo mundo entendeu que ele devia ir para o seminário, ele seria pastor. E esse rapaz
relutante com tudo aquilo, acabou indo para o seminário. Foi para o seminário, tornou-se pastor, foi ordenado pastor e foi um desastre. Foi um desastre para a igreja. Isto porque foi chamado pelos homens e se enganou e não foi chamado pelo Espírito Santo. Foi o que aconteceu com João Marcos. João Marcos, ele voltou atrás, porque não tinha convicção de ter sido chamado pelo Espírito Santo de Deus. Bem, irmãos, aplicando para nós essas verdades, quando você estiver pregando o Evangelho, seja para uma pessoa ou para muitas pessoas, saiba que você encontrará obstáculos internos e externos, alheios ou pessoais, visíveis ou invisíveis. No Salmo 126, verso 6, somos lembrados de que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não espere uma vida fácil na obra da pregação do Evangelho. Você encontrará obstáculos que, com a graça de Deus, você superará. Isto é, se você nele confiar. Só poderemos superar esses obstáculos em nossa vida se estivermos alicerçados e confiantes em Cristo Jesus. E entendamos que quem chama alguém para o ministério, esse alguém é o Espírito Santo. Ele vai usar a igreja para confirmar isso. Mas a igreja precisa estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus para não se equivocar, para não mandar para o ministério alguém que não tem qualquer condição de ser um ministro da palavra de Deus ou um missionário da obra do Senhor. Vamos em frente. Outra realidade sobre a obra missionária ou a obra da pregação do Evangelho é que teremos oportunidades preciosas. E eu vou lendo aqui de acordo com o estudo, eu vou lendo aqui o trecho para fluir mais aqui. Nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: mas eles, atravessando Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Olha que oportunidade estava ali diante deles, né? Depois de viajarem muitos dias por locais perigosos e infestados de bandidos, eles chegaram à Antioquia da Pisídia. Se você pegar o mapa aí que eu dei para você, que eu mostrei para você, está bem lá em cima, bem lá no canto esquerdo do seu mapa. Ali Deus lhes concedera uma oportunidade maravilhosa. Eles entraram numa sinagoga, a qual reunia ali judeus nascidos na dispersão, ou nascidos em Israel. Na dispersão foi aquele momento em que a perseguição veio contra os judeus e eles espalharam para vários lugares. E também convertidos ao judaísmo, tementes a Deus, conforme nós vemos lá no verso 16. E gentios que demonstravam interesse, mas ainda não tinham assumido nenhum compromisso com Deus. Os líderes da sinagoga, depois de lidos a lei e os profetas, convidaram Paulo e Barnabé a darem uma palavra de exortação para os que ali estavam. E eles aproveitaram a chance. É interessante que nós vemos que o próprio Senhor Jesus fazia isso, e os apóstolos também. E quando eles chegavam num lugar, a primeira coisa que eles procuravam era a sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga, ela veio a ser o lugar onde o povo de Deus se reunia para estudar a lei
e para fazer as suas orações. Era o templo deles na época, vamos dizer assim, até hoje né? Nos tempos do Antigo Testamento, eles tinham o templo em Jerusalém. Com a destruição do templo em Jerusalém, eles entenderam que onde quer que eles estivessem, eles deveriam se reunir e ter ali as sinagogas, né, onde eles podiam aprender. A palavra sinagoga significa justamente isso, né? Aprender com o outro. Então, eles se reuniam a fim de ler a lei e os profetas. E os apóstolos sabiam disso, sabiam que se eles chegassem num lugar, procurassem uma sinagoga, eles encontrariam pessoas ali que estavam já predispostas a ouvir o que eles tinham para dizer. Ou não, mas na maioria das vezes as pessoas já estavam preparadas para ouvir o Evangelho, ouvir a pregação. E eles aproveitaram, né? Diz a Bíblia que Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O verso 16. Diante da pregação do Evangelho de Cristo, Paulo lhes pede total atenção e reverência, algo que não podemos jamais nos descuidar também, né? A reverência, quando estivermos ouvindo a palavra de Deus, é algo importante. Então, quando Paulo faz o gesto ali com as mãos e pede silêncio, né, está mostrando ali que devia estar havendo algum buchicho, algum zum ali, né? E aí então ele pede o silêncio deles e pede para que eles prestem atenção ao que ele tem a dizer. E nós, olhando aqui para a pregação de Paulo, nós vemos 4 partes ou 4 características na pregação de Paulo que nós também devemos ter quando estivermos pregando o Evangelho. Por exemplo, a primeira é a base escriturística no Antigo Testamento, ou seja, pregue Cristo a partir do Antigo Testamento, mostre Cristo já no Antigo Testamento. Olha só o que Paulo faz nos versos 17 a 22. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com braço poderoso, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É nesses versículos, então, Paulo mostrou-lhes a paciência de Deus para com o povo de Israel, povo este que próprio Deus escolhera para trazer ao mundo o Salvador, o Senhor Jesus. Jesus era judeu, né? Israel era escravo lá no Egito, onde fora retirado pela mão poderosa de Deus, de forma esplendorosa e espantosa, conforme nós vemos no verso 17. Mas esse povo, por causa da sua rebeldia e teimosia, ficou por 40 anos peregrinando no deserto, coisa que era para ficar no máximo 2, 3 anos, eles ficaram 40 anos no deserto por causa da idolatria, por causa da rebeldia deles. Eles se rebelaram contra Deus e Deus falou: a velha geração vai morrer, e enquanto a velha geração não morrer, a nova geração não entra em Canaã, né? E Deus então pesou a mão sobre eles, e assim Deus suportou muitas ofensas do povo de Israel. Nosso Deus é um Deus paciente, mas não abusemos da paciência dele, porque uma hora ele pesa a sua mão. Então, prosseguindo, a Bíblia diz que Deus deu juízes até o profeta Samuel, o grande profeta
do Antigo Testamento. Mas o povo invejou os outros reinos e quis para si um rei igual aos outros povos. Deus novamente, por sua misericórdia, lhes deu Saul como rei, atendendo ao pedido do povo, e este reinou por 40 anos. Versículo 21. Mas Saul não honrou a Deus e por isso mesmo perdeu o seu reinado, e este foi dado a Davi, homem segundo o coração de Deus. Agora preste atenção, deixa eu me deter um pouquinho nessa expressão. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Veja bem, não quer dizer que Davi havia feito algo que merecesse a bênção de Deus. Tanto é que a própria Bíblia diz, né? Deus diz assim: homem que Davi é filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Davi ainda não havia feito toda a vontade de Deus. Então, ser segundo o coração de Deus não significa que Davi era um homem sem pecado, até mesmo porque a história de Davi está cheia ali dos seus pecados, mostrando os seus erros, os seus pecados, né? Mas Davi era homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque foi Deus, foi o coração de Deus que escolheu Davi. O povo havia escolhido Saul, mas Deus escolheu Davi para ser rei. O povo escolheu Saul, era o homem segundo o coração do povo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E foi o grande rei de Israel, por intermédio de quem veio o Senhor Jesus ao mundo, né? Jesus era descendente de Davi, né? Outra característica na pregação de Paulo é que ele apresenta Jesus Cristo, o Messias prometido. Olha o que ele diz do Senhor Jesus: da descendência deste, né, de Davi, né, a partir aí do versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, né, de Jesus, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Versos 23 a 25, né? Este é o cerne do Evangelho. Aqui aqui Paulo lhes mostrou a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Evangelho é isso, meus irmãos. Evangelho é mostrarmos aos homens que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ele prometeu um Salvador e nos mandou. Ele prometeu a salvação e nos trouxe Jesus Cristo. E Paulo está mostrando isso para eles. Jesus Cristo é o nosso Salvador. A terceira característica da pregação de Paulo é a salvação em Cristo. A partir do verso 26 nós lemos: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse:
e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Versículo 26 ao versículo 37. Então, num tom íntimo, Paulo chama a atenção daquelas pessoas. Ele os chama de irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus. Não é porque você está falando com pecadores que você vai ser agressivo, vai agredir os pecadores. Quando você estiver pregando o Evangelho, ainda que se trate de pessoas malignas, pecadoras, seja amoroso nas suas palavras. Paulo fez isso. Ao relatar sobre a condenação e morte de Jesus, Paulo deixa bem claro que aqueles que o mataram, fizeram isso porque não conheceram a Jesus e nem o que diziam as Escrituras a respeito de Jesus. Na ignorância deles, Deus os usou para que se cumprissem os desígnios dele, do Senhor Deus, em salvar os pecadores. Irmãos, nada escapa da vontade de Deus, até a maldade humana, até a perversidade dos homens. Deus está no controle de tudo. O que aconteceu ao Senhor Jesus, toda a injustiça que ele sofreu, a maldade dos homens contra ele, nada ali fugiu do controle de Deus. Tinha que acontecer daquele jeito. Mas então os seres humanos, se aconteceu desse jeito, aconteceu conforme a vontade de Deus, então os que mataram o Senhor Jesus não têm culpa. Tem. Porque eles usaram de maldade para com o Senhor Jesus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maldade do homem, eles foram malignos para com o Senhor Jesus. E é por isso que Deus os condena. Mas tudo que eles fizeram ali concorreu para a vontade de Deus, para que a vontade de Deus na salvação de pecadores fosse feita. E isso deve trazer para o nosso coração profunda tranquilidade em saber que Deus está no controle da nossa vida. E tudo que acontece conosco, seja agradável ou desagradável, Deus está no controle. E nada está acontecendo fora da vontade de Deus. Se Deus está permitindo aquilo na nossa vida, porque é a vontade dEle. E Ele vai nos sustentar naquela situação. Bem, vamos lá. Mas a mensagem do Evangelho não consiste em falarmos somente do sofrimento de Jesus. Consiste também em falar da sua ressurreição, a qual foi testemunhada por muitos crentes, os quais se tornaram as suas testemunhas perante o povo, conforme o verso 31. A sua ressurreição também é a constatação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo por nós. Sim, é na ressurreição de Cristo que temos atestada a aceitação de Deus e a satisfação da sua justiça, que exigia a reparação do dano causado pelo pecado. Reparação essa que só o Filho de Deus poderia fazer por nós. Como que eu sei que como que eu sei que Jesus Cristo nunca pecou? Porque eu sei que Cristo nunca pecou, mesmo quando criança, ele não pecou. Por quê? Porque, além dele ser o próprio Deus, é claro, mas porque Deus o ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é o atestado divino
de que o sacrifício de Jesus foi perfeito. A ressurreição de Cristo não é somente o penhor da nossa ressurreição, conforme Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, né? A nossa ressurreição vai acontecer porque Deus ressuscitou Jesus. Mas além de ser o penhor da nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa salvação. A certeza que nós temos que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, foi porque Jesus Cristo não pecou. E como que eu sei que ele não pecou? Foi porque Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, estava dizendo: eu aceitei o sacrifício do meu filho. O sacrifício do meu filho foi perfeito. E um sacrifício perfeito significa um sacrifício que não tem pecado. Cristo não pecou em momento algum, por isso ele pôde nos salvar. Aí nós temos também a dupla mensagem do Evangelho, versículo 38 a 43. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, por intermédio de Jesus. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao apresentar-lhes o Evangelho da salvação em Cristo, Paulo lhes mostrou que Cristo trouxe remissão dos pecados aos que nele creem, como também trouxe condenação aos que não creem. E por isso mesmo, Paulo exortou aquelas pessoas a que atentassem para que não acontecesse com eles o que os profetas disseram. No Antigo Testamento os profetas disseram: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Deus sempre deixou bem claro isso, que no chamado de Isaías, por exemplo, quando Deus chama Isaías para fazer a sua obra, ele diz para Isaías: você vai pregar e vai endurecer o coração deles. Eles vão ouvir, mas seus ouvidos não atenderão. Eles não atenderão o que eles vão ouvir. Eles até verão, mas não enxergarão. Eles permanecerão cegos, permanecerão surdos, iguais aos ídolos que eles adoraram, que eram cegos, mudos e surdos. Salmo 115, e o Salmo 135 fala justamente isso. Prata e ouro são os deuses deles, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, seus ouvidos não ouvem, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos quantos os fabricam e os adoram. E é verdade. Sim, o profeta, no próprio profeta Isaías mesmo, no capítulo 6, ali no versículo 9 e 10, fala disso. Aliás, essa mensagem de alguém se torna semelhante ao que adora, essa acusação que Deus faz: você vai se tornar semelhante ao ídolo que você adora, é recorrente em todo o Antigo Testamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui Deus, por boca do seu profeta, estava dizendo: vocês vão ficar maravilhados, mas vocês não crerão. E a gente vê isso acontecendo. Pessoas ficando maravilhadas com o que Deus está fazendo, mas não se convertem de fato a Cristo. As igrejas estão cheias de pessoas maravilhadas com o poder de Deus, mas que não foram convertidas de fato.
No verso 42 e 43, a Bíblia diz assim, que ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Outra oportunidade aqui surgiu para eles aqui, né? Deus deu outra oportunidade para eles, para Paulo e Barnabé, para continuarem a obra da pregação. Aquelas pessoas queriam ouvir mais e ouvir de novo as mesmas palavras. Olha, volte aqui sábado, no próximo sábado. Eles se reuniam no sábado, né? Volte aqui no próximo sábado e fale tudo isso que eles falaram para nós. Fale de novo, nós queremos ouvir de novo. Dá até para cantar aquele hino, né? Repetimos indo outra vez belas palavras de vida, né? Repetir essas palavras, né? Assim Paulo e Barnabé instava com eles a que perseverassem na graça de Deus. Deus lhe dará oportunidades preciosas para pregar o Evangelho. Então somente fique atento a essas oportunidades e seja fiel na proclamação do Evangelho. Apresente a pessoa bendita de Jesus Cristo a partir das Escrituras. Fale que Ele é o Salvador prometido por Deus, que seu sacrifício, morte e ressurreição são suficientes para salvar o pecador, mas que rejeitá-lo significa trazer terrível condenação sobre si. Fale do pecado e da condenação que pesa sobre todo ser humano, a qual pode ser desfeita somente por meio de Jesus Cristo. Os que forem para a salvação voltarão querendo mais da palavra de Deus. Irmãos, uma das evidências de que alguém é convertido de fato é que ele volta todos os dias para a palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com a irmã Odila sobre isso, né? A importância que a gente tem que dar, ainda que a nossa memória não nos ajude, ainda que a gente não se lembre, e por isso mesmo a gente tem que constantemente repetir essas verdades em nosso coração. Porque a nossa memória vai nos trair mais cedo ou mais tarde. E é por isso que o servo de Deus tem que ter contato constante com a palavra de Deus. Exercício devocional é algo vital para a nossa sobrevivência como cristãos. Como eu conversava com a irmã Odila ontem, né? Eu não me lembro do que eu comi domingo passado no almoço. Mas deu certo. Eu estou aqui até hoje, né? Bem, eu não consigo me lembrar de todos os sermões que preguei. A minha memória não é dessas. Eu admiro aqueles pregadores que pregam uma vez um texto e gravam ali e ficam na cabeça deles e toda vez que precisam pregar eles repetem a mensagem ali sem dificuldade. Eu não. Se eu não tiver escrito na minha frente, eu tenho que escrever, eu tenho que sentar, gastar tempo escrevendo, e eu tenho que estar lendo ou sempre olhando para o texto para eu não me esquecer. Mas muito mais do que isso, eu tenho que olhar para a palavra de Deus constantemente, todos os dias, e ter um tempo com a palavra de Deus, para dela não me esquecer. Bem, vamos em frente. Falei que não ia dar tempo e vai dar tempo. A terceira realidade da pregação do Evangelho é: precisaremos discernir os propósitos de Deus. Os versículos 44 a 52. Os versículos 44 e 45 dizem assim: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Conforme o pedido daqueles que ouviam
ouviram na sinagoga, Paulo e Barnabé, no sábado seguinte, dia em que eles se reuniam para ler a lei e os profetas, eles estavam lá presentes. Juntamente com eles, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Não ia caber na sinagoga. A sinagoga era um espaço um pouco maior do que o nosso templo. Imagina uma cidade, não caberia lá dentro. Mas quase toda a cidade, né, diz o texto aí, quase toda a cidade afluiu, né, se dirigiu para lá para ouvir a palavra de Deus. Juntamente com eles, então, ali estava a multidão, mas não tardou para que mais oposição se levantasse contra eles por parte dos judeus. E estes, né, os judeus, vendo as multidões, ficaram com inveja. E qual que foi o recurso deles? Blasfemar e contradizer o que Paulo falava. Blasfemar do que Paulo estava dizendo e contradizer o que Paulo estava ensinando. Movidos pelo pecado da inveja, eles blasfemavam contra Cristo, pois a mensagem de Paulo era a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quando alguém nos ataca, quando estamos pregando o Evangelho, essa pessoa não está atacando a nós, está atacando a Cristo. Assim eles o contradiziam, ou seja, enquanto Paulo afirmava a salvação em Cristo, eles negavam. Estavam contradizendo Paulo. Mas como sempre, Deus encheu o coração de Paulo e Barnabé de coragem e intrepidez. Em suas palavras, eles mostraram os desígnios de Deus, que os desígnios de Deus estavam se cumprindo neles, né, nos judeus, da seguinte maneira. Primeiro, aos judeus foi revelada a palavra de Deus, mas eles a rejeitaram. Diz aí o verso 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregar a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Agora nós vamos nos dirigir para os gentios. Não vamos perder mais tempo com vocês. Os judeus eram o povo da aliança, a qual trazia não só benefícios, mas também responsabilidades. Quando Jesus Cristo, em quem se cumpriram as promessas da aliança, veio, eles o recusaram. João 1, versículo 11 diz isso, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Quando Deus lhes enviou os seus apóstolos, eles também recusaram tão gloriosa salvação, fazendo-se assim indignos da vida eterna. Por essa razão, os mensageiros de Cristo se voltaram para os gentios. Lembra de Jesus falando que a gente não deve jogar pérola para porco? Paulo entendeu isso. Chega de jogar pérola para porco. Agora nós vamos para os gentios. Em segundo lugar, nós vemos que aos gentios foi revelada a palavra de Deus e eles a receberam. Olha o que diz os versos 47 e 48. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios não entraram na aliança como se fossem tapa-buracos, de penetra. Não, de jeito nenhum. Estavam nos planos de Deus desde os primórdios. Lá em Abraão, em Gênesis 12, 3, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. As portas da nova aliança se abriram para os gentios, quando os judeus deram as costas para aquele que era o alvo, o centro e o propósito da aliança de Deus com o seu povo, a saber, o Senhor Jesus. Quando os judeus deram as costas para o Senhor Jesus, então Deus disse assim: agora chegou a vez dos gentios.
e a salvação então seja anunciada aos gentios, os quais, ouvindo, regozijavam-se e glorificavam a palavra de Deus, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Nos gentios Deus estava cumprindo agora os seus desígnios. E olha só que interessante, né? Quem diz que a predestinação não existe, nega e ignora textos como esse. Observa que a Bíblia diz que todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, né? A nossa salvação é obra de Deus do começo ao fim. Entre mentes, Paulo e Barnabé continuavam pregando, e por meio daqueles que foram alcançados, diz o verso 49, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas nova oposição se fez. Oposição, meus irmãos, nós vamos enfrentar o tempo todo. Olha só. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha só, a estratégia que os opositores adotaram foi astuta. Muitas mulheres piedosas, isto é, que seguiam o judaísmo, foram instigadas a convencerem os seus maridos e outros nobres da cidade a que perseguissem a Paulo e Barnabé, chegando ao ponto de expulsá-los de Antioquia da Pisídia. Lucas relata que estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, eles pegavam as vestes deles e sacoalhavam assim, batiam, o pó, do pé, batia, para em sinal, como um sinal dizendo assim, olha, nós estamos livres, não temos culpa do sangue de vocês, Jesus mandou os discípulos fazerem isso, os 70, Ele mandou eles fazerem isso, Esse é um ato simbólico dos judeus, isto é, sacudir o pó dos pés, mostrando que renunciavam àqueles judeus e que não só se encontravam mais mais responsáveis por eles diante de Deus, Seria como a gente diz, eu lavo as minhas mãos, eu vou lavar as minhas mãos em relação a eles, eu não tenho mais responsabilidade sobre eles, seria isso. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e no Espírito Santo, Assim é o Evangelho, ao mesmo tempo que traz condenação ao pecador contumaz, traz também salvação e grande alegria aos que recebem a Cristo em seus corações. Então, os que creram tornaram-se discípulos de Cristo e estavam cheios do Espírito Santo e de alegria, transbordavam de alegria. Irmãos, alguém que recebeu a Cristo como seu Salvador em seu coração, transborda de alegria. É por isso que é inconcebível um cristão não demonstrar alegria no seu viver. Tem alguma coisa errada. Um cristão que não é alegre, que não tá, quando eu falo alegria aqui, não estou falando de ser sorridente o tempo todo. A alegria que nós falamos, a que nós nos referimos aqui, é essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade em seu coração, em saber que Deus está no controle de tudo e que a sua vida está cumprindo o propósito de Deus, o que Deus preparou para que você fizesse. Essa alegria é resultado da obediência a Deus, é resultado da presença do Espírito Santo no coração do crente. Paulo e Barnabé discerniram naquele momento os desígnios de Deus. Barnabé, expulsando-os, eles entenderam que o tempo de salvação para os gentios havia chegado.
e que para os judeus a porta estava se fechando. Não quer dizer que não exista mais judeus sendo salvos. Está acontecendo. Muitos judeus estão se convertendo a Cristo. Mas agora a salvação não é mais só para os judeus. A salvação é para os gentios também. Tá? Aplicando para nós, quando você estiver pregando o Evangelho, anuncie-o completamente, mas peça a Deus discernimento para entender a vontade dele em cada situação, para saber o que é que precisa ser dito e quando é que algo deve ser dito ou não. Não sabemos quem são os eleitos de Deus, só sabemos que eles virão mediante a pregação do Evangelho. Os que forem destinados à vida eterna virão, Deus os trará. Os que forem destinados à condenação eterna se afastarão ainda mais. Fique atento aos que estão se aproximando e voltando para ouvir mais e mais sobre o Evangelho. A mensagem do Evangelho é preciosa demais para ser desperdiçada com quem se mostra declaradamente rebelde contra Cristo. Anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, mas quando você estiver pregando o Evangelho e alguém se mostrar rebelde, se mostrar teimoso e desprezando o Evangelho, então diga a essa pessoa que essa atitude atrai a condenação de Deus. Essa atitude de ser rebelde e teimoso em relação ao Evangelho é demonstração de que essa pessoa é condenada, é uma condenada ao inferno. Alerte o pecador do perigo que ronda a alma dele. Alerte ao pecador sobre isso. Mostre a ele o perigo que ronda o seu coração. O que Deus quer que nós façamos? Primeiro, que preguemos o Evangelho. 2, que enfrentemos a oposição confiantes nele, pois ele conduz todas as coisas para o seu propósito. 3, que não desperdicemos nenhuma oportunidade, pois todas elas são preciosas. E 4, que usemos de discernimento que Deus nos dá para compreendermos o seu propósito. Concluindo, irmãos, não esmoreça diante dos obstáculos. Aproveite e regozije-se com cada oportunidade que Deus lhe der para pregar o Evangelho. E sempre esteja atento à vontade de Deus para, com sabedoria, cumprir a tarefa que Ele lhe conceder. Que Deus assim nos abençoe e que preguemos o Evangelho com amor, com fervor, com dedicação para a glória do Senhor. E enfrentando as oposições, confiando sempre em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo conosco e através de nós. Bendito seja Deus, a Ele toda a glória. Amém.